A paz do Senhor aos irmãos, que Deus abençoe os irmãos nesta noite. Irmãos, hoje na igreja nós levamos uma palavra que está em Mateus capítulo 5, que é as bem-aventuranças, né? E dentro dessa palavra eu estou aqui com a versão King James, né? James, fiel 1911, a King James, fiel 1611, irmãos. Uma versão muito antiga, uma versão que eu creio que ela é muito original, né? E as versões atuais, irmãos, eu nunca concordei. Eu lendo essa versão do Sermão da Montanha, que diz naquele versículo que diz assim, né? Versículo 3, capítulo 5, versículo 3 de Mateus. Capítulo 5, versículo 3 de Mateus, diz assim: abençoados são os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino do céu. Amém, irmão? Então, outras versões dizem: abençoados são os pobres de espírito. Eu nunca concordei, né, com essa versão, porque nós não somos pobres de espírito, mas somos o crente, ou os que, para quem Jesus estava falando naquela época, que estava falando para os judeus, né? Mateus é o evangelho que fala para os judeus. Essa versão fala com muita propriedade. Abençoados são os pobres pelo Espírito, né? Porque deles é o reino de Deus. Nosso Espírito, Deus abençoa, creio assim, e também entendo assim, que Deus abençoa a gente pelo Espírito, né? Nosso Espírito, através do Espírito de Deus, se conecta, né? Nós falamos com Deus, nós temos um corpo, temos uma alma, mas temos um Espírito. Nós somos tricotômicos, somos divididos em três partes. E o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. E assim nós somos abençoados, né? Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. A gente vê lá em Coríntios. Então a gente vê também quando Jesus Cristo conversa com a mulher samaritana, né, que os verdadeiros adoradores adorarão, lá no finalzinho dessa mensagem, a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, né? O nosso espírito, né? Então, a gente é abençoado no espírito, a gente adora a Deus em espírito e verdade, porque Deus, ele é espírito. E importa que adoremos a Deus em espírito. Então, irmãos, se a sua versão diz assim que os pobres de espírito, né, são abençoados, eu não concordo, né? E a versão também King James, que é uma versão mais antiga e que é mais fiel, né, o original, no caso aqui é o grego, né, que o Evangelho do Novo Testamento foi escrito em grego, o antigo foi em hebraico. Então, meu irmão, eu prefiro ficar com essa versão. Deus abençoe a você, que você seja abençoado também pelo Espírito, né? O seu Espírito, ele é abençoado através do Espírito Santo. O seu Espírito, ele controla a sua alma e controla o seu corpo, irmão. Então, alimente o Espírito, seu Espírito, né? Controle o seu Espírito, peça a Deus o domínio próprio, que é um dom também do Espírito Santo, que se conecta com o nosso espírito, e nosso espírito controla a nossa alma e controla o nosso corpo. Tá vendo como as coisas se conectam? Então, a Bíblia, ela é uma conexão, né? Tudo faz sentido. Fica na paz, que Deus abençoe. Essa é a palavra que eu queria deixar com você hoje, né? Aí nas redes sociais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? O irmão Nilson está falando com vocês, Nilson Luciano. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e a todos vocês. Amém. A paz do Senhor Jesus.